Bom dia, meus amados. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua família. Que você tenha aí uma manhã abençoada, uma manhã de paz, de vitória. Que a alegria de Deus esteja sobre você. Que você seja bem-sucedido, bem-sucedida em todos os seus caminhos. Amém? Põe a mão aí na sua casa e declare: a minha casa é abençoada por Deus. Amém? Deus abençoe você. Você que ainda não inscreveu no canal, inscreva no canal, compartilhe com alguém essa mensagem e no momento que você estiver ouvindo, não esqueça de dar o seu like aí, que é o joinha, que dessa maneira você me ajuda na evangelização e no crescimento do canal. Amados, vamos meditar num texto hoje que está lá em Mateus, no capítulo 22, no versículo 29 e 30, está dizendo assim: Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas nem se casam e nem são dadas em casamento, mas são como os anjos nos céus. Amém? Amados, algo maravilhoso aqui, uma revelação maravilhosa Jesus dá para mim e para você sobre a ressurreição e de como será o nosso corpo após o arrebatamento da igreja, no momento em que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Se você for ler aqui nesse texto, nesse contexto aqui, a qual os saduceus chegam diante de Jesus, os saduceus eles acreditavam só no primeiros 5 livros da Bíblia, em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, amém? Eles não acreditavam em anjos e não acreditavam em ressurreição. E eles chegam com a questão diante de Jesus, que baseado na lei a qual Deus deu para Moisés, amém? Quando ali morria um homem, né? Morria uma mulher, melhor dizendo, né? Falecia ali o seu esposo ali, e aí o irmão, né, mais próximo ali, assumindo a mulher, e aí o saduceu chega com a questão, né, que havia, né, ali 7 irmãos e foi morrendo o primeiro, o segundo, o terceiro, a mulher se casando, até que o último irmão, né, esposo dela faleceu, e aí os saduceus chegam diante de Jesus e pergunta para Jesus: e na ressurreição? Qual deles será o esposo dela? Aí Jesus vai dizer aqui que eles estão enganados por não conhecer as Escrituras Sagradas, e ele vai dar uma revelação muito profunda aqui. Ele vai dizer que na ressurreição as pessoas nem se casam, nem são dadas em casamento, mas serão como os anjos do céu. Aqui nós temos aqui uma revelação maravilhosa que no céu, meus amados, não haverá, meus amados, mais casamento, mas não há mais necessidade de relação entre o homem e a mulher. Nós seremos como os anjos do céu. Estaremos aqui num corpo glorificado, num corpo semelhante ao corpo de Jesus. Amém? E esse corpo, meus amados, será algo maravilhoso, algo que Deus promete para todos aqueles que creem no seu nome, todos aqueles que permanecem nessa fé. Amém? Amados, se nós formos meditarmos aqui, o apóstolo Paulo ele vai dizer sobre a ressurreição, ele vai defender sobre a ressurreição, né? Porque havia na época qual Paulo estava pregando lá em Coríntios, pessoas que se levantavam, né? Normalmente eram os saduceus a falar contra a ressurreição, como se não houvesse a ressurreição, né? Baseado em argumentos desse tipo, a qual Jesus, né, derrubou esse argumento, dizendo que na ressurreição teremos um corpo semelhante aos dos anjos, amém? Aqui no sentido a qual não haverá, né, necessidade de um homem ou mulher ter relação, mas o homem e a mulher será como os anjos dos céus. Nós teremos um corpo semelhante ao corpo do nosso amado Jesus, um corpo ressurreto, um corpo, meus amados, eterno, um corpo glorificado de paz, amém? E aqui Paulo ele vai defender sobre a ressurreição do corpo. Você pode estar lendo aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 12 até o versículo 34, para você
estar meditando aqui, você vai encontrar o apóstolo Paulo defendendo sobre a ressurreição, porque haviam pessoas que não acreditavam na ressurreição naquela época, e Paulo vai usar os argumentos que se não há ressurreição, Jesus não ressuscitou e todos estão mortos em seus pecados, amém? Mas ele vai dizer que Cristo ressuscitou, ele vai dizer em 1 Coríntios 15:34, como justo, recupere o bom senso e parem de pecar, pois há algum que não tem conhecimento de Deus. Digo-vos isso para a vergonha de vocês. Havia no meio deles aqueles que não têm conhecimento de Deus, levantando sobre essas questões, a qual não há ressurreição. Mas, meus amados, os que creem em Cristo compreendem que Jesus ressuscitou, ele está, à destra de Deus, e assim como Cristo ressuscitou, ele promete para mim e para você um corpo semelhante ao dele. Aí ele vai continuar, dizendo sobre a ressurreição do corpo em 1 Coríntios aqui, a partir do versículo 35, ele vai continuar falando sobre a ressurreição, e ele vai dizer no versículo 40 aqui de 1 Coríntios 40, ele vai dizer que há corpos celestiais, há também corpos terrestres, há também corpos celestes, e um corpo terreno e outro, e ele vai dizer, um é o esplendor do sol, outro da lua, outro das estrelas, se diferem o esplendor um de outros. E ele vai dizer no versículo 42, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível ressuscitará imperecível, é semelhante, é semeado em desonra e ressuscitará em glória, é semeado em fraqueza, ressuscitará em poder, é semeado um corpo natural e ressuscitará um corpo espiritual. Se há um corpo natural, também há um corpo espiritual. Assim como está escrito, o primeiro homem Adão tornou um ser vivente e o último Adão espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, e o segundo dos céus. E os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, aos que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, também teremos a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro que carne ou sangue não podem entrar no reino de Deus. Ele vai dizer no versículo 51, eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento do abrir e fechar de olho, ao som da última trombeta. Olha que algo maravilhoso aqui que Paulo vai ensinar à igreja, e é o que Jesus está ensinando aqui, que no céu nós teremos um corpo glorificado, na ressurreição, melhor dizendo, E o momento da ressurreição vai ser o momento a qual a trombeta soar, a qual Jesus, der o toque da trombeta para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Nesse momento, os que creem em seu nome, os que aguardam a sua vida, terão um corpo transformado, ressuscitarão num corpo glorificado, os que estiverem vivos, e os que estiverem mortos em Cristo, que estiverem falecidos em Cristo, terão os seus corpos transformados. E o corpo glorificado semelhante ao corpo de Cristo. E esse é o corpo que Deus promete para mim, esse é o corpo que Deus promete para você, um corpo semelhante ao dele, um corpo ressurreto, meus amados, um corpo glorificado. Um corpo a qual a morte não terá mais autoridade, um corpo a qual não haverá mais enfermidade, nem o mal poderá mais atingir esse corpo, porque assim como Cristo venceu e ressuscitou, a Bíblia vai dizer que ele vai nos dar um corpo semelhante ao corpo dele. Amém? Então aprendemos aqui nas Escrituras Sagradas, meus amados, que na ressurreição nós teremos um corpo glorificado. Amém? Assim como após a ressurreição de Jesus, nós vemos Jesus ali, o corpo de Jesus, ele atravessou a pedra e ele sumiu diante dos discípulos. Nós vemos Jesus ali conversando com os discípulos a caminho de Emaús, e ali Jesus desaparece. Nós vemos também ali os discípulos com medo, com a porta do cenáculo trancada, e Jesus atravessa a matéria, atravessa a porta de madeira ali, ao mesmo tempo que ele atravessa a porta de madeira, ele fala para Tomé,
tocar no corpo dele, Tomé consegue tocar no corpo dele, ao mesmo tempo é um corpo palpável. Olha que corpo maravilhoso que Jesus promete para mim e Jesus promete para você. Amém, meus amados? Essa é a promessa para os filhos de Deus. A Bíblia vai dizer em 1 João 4,17, assim como Jesus é, somos nós desse mundo. Pela fé agora nós podemos viver como Jesus, meus amados, e aguardar o momento a qual nós teremos o nosso corpo transformado, um corpo ressurreto. Na ressurreição é o momento a qual a trombeta soar e Jesus vir buscar a sua igreja, ele vai encontrar com sua noiva nos ares. E a Bíblia fala: primeiro os que dormiam em Cristo, depois nós que estivermos vivos teremos o nosso corpo transformado. Você pode ler isso também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 16. Essa é a promessa de Deus, essa é a promessa de Jesus para mim e para você. Amém? Ele vai dizer aqui que o último inimigo a ser vencido é a morte, que no momento que você tiver o seu corpo glorificado, o seu corpo transformado, nunca mais, meus amados, a morte terá autoridade sobre a sua vida. Nunca mais, meus amados, o seu corpo vai envelhecer. Você nunca mais terá um corpo semelhante a esse, mas o nosso corpo será semelhante ao corpo de Jesus, um corpo glorificado, um corpo, meus amados, imortal. É isso que Deus tem para mim. É isso que Deus tem para você. Amém? Hoje nós podemos ter essa informação pela fé, mas a Bíblia fala que chegará o momento que assim como Ele nos conhece, nós os conheceremos. Amém? Deus vai se revelar a nós de tal maneira que, meus amados, nós vamos poder conhecer o Senhor assim como verdadeiramente Ele é. Paulo vai dizer que agora nós podemos tateando, meio que olhando pelo espelho, tocar na imagem do Senhor e ter uma comunhão com o Senhor, mas chegará o momento a qual nós o veremos face a face. Essa é a promessa de Jesus para mim, essa é a promessa de Jesus para você que está ouvindo essa palavra. Você que crê, meus amados, na ressurreição, você vai ter um corpo glorificado, semelhante ao corpo do nosso amado Senhor Jesus. Eu já disse para você, você pode estar lendo aqui sobre a ressurreição do corpo, em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 12, você pode finalizar aqui no versículo 58, para você aprender um pouco mais sobre a ressurreição do corpo. Essa é a promessa de Deus para mim, essa é a promessa de Deus para você. Se você crer em Cristo, meus amados, essa promessa vai se cumprir na sua vida. Jesus venceu. A Bíblia vai dizer que Jesus morreu e ressuscitou. E assim nós, como acreditamos em Jesus, cremos em Cristo, a nossa velha natureza é sepultada e nós ressuscitamos uma nova criatura, amém? Um novo homem, uma nova imagem. É o momento que você nasce de novo pela fé, você se torna um com Cristo e chegará um momento, meus amados, a qual o seu corpo será transformado, o seu corpo será glorificado. Você não terá mais fome, não terá mais sede, mas, meus amados, você vai ser completamente satisfeito pela presença de Deus. Você vai ser saciado, você vai ser alimentado pela presença do Senhor Jesus. Amém? Esse é o objetivo de Cristo, esse é o objetivo do Senhor para você, que você vença, que você permaneça até o final, crendo na promessa dele. Assim como Jesus venceu, ele diz para você que a sua vitória já está garantida, desde que você acredite, desde que você permaneça crendo. Meus amados, essa é a vida que Deus tem para você. Olha o que a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, no 15:57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Cristo deu para mim a vitória e deu para você que está ouvindo essa palavra a vitória. O que você precisa fazer é somente acreditar, permanecer firme na fé, compreender que a obra de Deus ela é perfeita. Se você crer em Cristo, a promessa de Cristo vai se cumprir para você, porque ele diz que não é homem nem filho do homem para que minta e se arrependa, mas esse Deus ele é fiel. Creia na fidelidade de Cristo, creia na palavra de Deus, receba pela fé, meus amados. Que momento maravilhoso será o momento ao qual você
escutar o som da trombeta e você escutar a voz de Jesus bradando e chamando, e você naquele momento o conhecer, assim como ele conhece, você vai poder conhecê-lo, ter um relacionamento com ele. Esse é o objetivo de Cristo, amém? Esse é o objetivo de Deus para mim e para a sua vida. Ele manifestou para aniquilar as obras do diabo. Assim como o pecado entrou no mundo, ele condenou o pecado, e através da justiça que ele oferece pela fé, ele te dará um corpo semelhante ao dele. Então somente creia, permaneça crendo, a vitória sua já está garantida. Amém? Cristo já venceu por você. Mantenha firme a sua fé, aguardando a promessa e crendo que aquilo que ele prometeu se cumprirá na sua vida. Glória a Deus. Guarde essa palavra de Deus no seu coração.